dados heap, né, e o nosso algoritmo max-heap, que constrói um heap máximo utilizando o procedimento peneira, nós podemos construir o nosso algoritmo de ordenação conhecido como heap sort. O que o algoritmo heap sort faz? Dado um vetor A ser ordenado de n elementos, ele constrói o heap máximo desse vetor na linha 1, e em seguida, para cada elemento do vetor de n até 2, ele faz a troca do primeiro com o último elemento, ou seja, coloca a raiz para o final e chama o procedimento peneira. Após construir o heap máximo, então a raiz é movida para o final e o vetor é reorganizado. Esse processo é repetido até que o heap tenha tamanho 2. Observe que a cada iteração desse nosso laço, a gente está decrementando o tamanho do nosso heap. Okay? Então vamos ver, a partir de exemplo, como o algoritmo heap sort trabalha. Bom, então vamos aplicar o algoritmo heap sort para este vetor. 4, 1, 3, 2, 16, 9 e 10. Então, segundo os passos do algoritmo, né, segundo o fluxo do algoritmo, a primeira coisa que ele faz é chamar o procedimento max-heap para este vetor, ou seja, construir um heap máximo. Então, primeiro eu vou simplesmente dispor este vetor numa árvore binária, ok? Então, vou chamá-lo aqui 4, 1, 3, 2, 16, o 9 e o 10. Ok. Agora, a gente chama para esta árvore o procedimento max-heap. Bom, a gente pode observar que esta árvore ainda não é o max-heap. Então, ao chamar o procedimento max-heap, ele chamará a partir do índice n sobre 2. Como este vetor tem 7 elementos, né, ele vai chamar o max-heap a partir deste elemento aqui, do i igual a 3. Okay? Então, para este elemento da posição i, ele vai aplicar o procedimento peneira. O que o procedimento peneira vai fazer? Verificar se ele tem algum filho maior que o pai. Nesse caso, os dois filhos são. E o maior é o filho da direita. Então, ele vai fazer uma permutação do 10 com 3. Né? O maior filho vai para a posição do pai e o pai vai para a posição do filho. Então, eu vou realizar esta permutação aqui, ok? Então, vai sair o 3 e o 10. E eu faço a permutação. O 10 sobe e o 3 desce. Em seguida, recursivamente, eu chamaria o procedimento peneira para o 3. Como ele é folha, se encerra. Ele não vai precisar fazer permutação porque ele não tem filho. Agora o i vai valer i menos 1. Ele vem para cá, no max-heap. Então aqui eu vou chamar o procedimento peneira. Vou verificar se este nó possui algum filho maior que ele. Nesse caso, os dois são. Porém, o maior é o da direita. Então eu vou realizar uma permutação do pai com o filho da direita. O 16 vai subir e o 1 vai descer. Então vamos realizar essa permutação. 1 desce e o 16 sobe. Então o 16 vem para cá e o 1 vem para cá. Muito bem. Agora eu chamaria o procedimento peneira para o 1, o elemento que foi permutado. Porém, como ele é folha, não haverá permutação alguma e o peneira se encerra. Agora o max-heap vai chamar para i menos 1. Como o i estava valendo 2, agora eu vou chamar para o i valendo 1 para este elemento aqui. Mais uma vez, chamando o procedimento peneira para o nó 4, verifica-se se ele tem filhos maiores que ele. Sim, nesse caso os dois são. Porém, o maior é o filho da esquerda, o 16. Então eu vou realizar uma permutação do 16 com o 4. Okay? O 16 vai subir e o 4 vai descer. Então, subindo o 16, descendo o 4. Agora eu chamaria recursivamente o procedimento peneira para o 4.
e verificaria se ele tem filhos maiores que ele. Nesse caso, não. Nenhum dos dois filhos são maiores que o 4, significa que ele já está na posição correta e o procedimento peneira se encerra. Agora eu chamaria o procedimento para o i-1, que seria 0. Como eu não tenho mais esse índice, o max-heap se encerra e agora este nosso vetor é o max-heap. O maior elemento está na raiz, todos os filhos são menores que seus pais e a árvore é completa. Nesse caso, inclusive, cheia. Ok? Agora que eu tenho o max-heap, o que o nosso algoritmo heap-sort vai fazer? Agora, o algoritmo heap-sort vai guardar o número de elementos deste heap na variável tamanho e vai iterar para i de n até 2 realizar a troca do A1 com AI e chamar o procedimento peneira. Ok? Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a troca aqui, ó, do A1, né, começando. Deixa eu ver onde começa mesmo, peraí. Para i de n até 2. Troque A1 com A2. Ah, tá. Então a gente vai trocar este elemento, porque está começando em n, com o primeiro elemento da raiz. E este cara, ele vai sair do nosso heap. Então os elementos que estão na raiz vão ficando para fora, que representam justamente a nossa ordenação. Tá? Então, visualmente eu vou colocando eles para fora, porque o tamanho do vetor vai sendo diminuído em uma unidade a cada iteração. Então, olha só. Eu vou trocar o 3 com o 16, certo? Então, vamos lá. É o que manda fazer o algoritmo heap-sort. Troque o último elemento com o primeiro. Então, eu vou trocar. O 3 vem para cá e o 16 vem para cá. Esse elemento que ficou aqui, o 16, significa que ele já está ordenado. Então ele vai sair do vetor. Aquela subtração, tamanho igual a tamanho menos 1, é justamente para ir eliminando os elementos que já estão ordenados. Então o 16, ele vai sair do vetor. Por isso ele vai ficar aqui. 16 já está ordenado. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Aplicar o procedimento peneira para estes elementos aqui, a partir da raiz. Então, vou aplicar o procedimento peneira. Olha, já que eu estou aplicando o procedimento peneira para o 3, eu vou perguntar, existe algum filho que é maior que ele? Sim, neste caso os dois são. Quem é o maior? O da direita. Então, eu vou permutar o 10 com 3. Então, eu vou realizar essa permutação, ok? O 10 sobe e o 3 desce. Então o 10 sobe e o 3 desce. Agora eu vou chamar o procedimento peneira recursivamente para este elemento que acabou de ser perguntado, para o 3. Existe algum filho maior que ele? Sim. Nesse caso, observem que o 3 só tem um filho da esquerda, da direita não existe mais. Tá? Porque eu diminuí o tamanho do vetor. Tamanho igual a tamanho menos 1. Então, o da esquerda é maior. Então eu vou trocar o 9 com o 3. Então eu vou trocar 9 com 3. Então o 9 sobe e o 3 desce. Agora eu chamo recursivamente o peneira para este cara que acabou de ser permutado, que está descendo no caminho da árvore. Só que como ele já é uma folha, não tem como permutar e se encerra. Okay? Então agora eu garanto que nós temos novamente o max heap. Como eu tenho o max heap ok, o que eu vou fazer no heap-sort? Chamar o procedimento para o novo último elemento do vetor. Quem é o novo último elemento do vetor? Este cara aqui, o número 3. Então o que eu vou fazer com ele? Trocar este último elemento do vetor com a raiz e aplicar o procedimento peneira. Então é isso que vamos fazer. Trocar o 3 com o 10 e aplicar o procedimento peneira novamente, ok? Deixa só terminar de auto-salvar aqui. Ok, então vamos trocar o 3 com o 10. O 10 desce e o 3 sobe. Então, mais uma vez, essa troca é a instrução da linha 4, ok? Trocar o primeiro elemento com o último. Então,
o 3 sobe e o 10 desce. A partir do momento que eu troquei, significa que este vetor vai ser diminuído em uma unidade, tamanho igual a tamanho menos 1. Então, significa que o 10 vai sair, já está ordenado, já está na posição correta. Então, ele sai daqui, não está mais na árvore, ok? E aplico o procedimento peneira. Então, eu vou aplicar o procedimento peneira a partir da raiz e pergunto: os filhos são maiores que o pai, que é a raiz? Sim. Quem é o maior? O da direita. Então, eu vou trocar o 9 com o 3. Eu vou trocar, vou realizar a permutação do peneira. O 3 desce e o 9 sobe. Então, o 9 vem para cá e o 3 vem para cá. Agora eu chamo recursivamente o peneira para este elemento que acabou de ser permutado. Mas esse elemento, percebo que nesta nova configuração ele é uma folha, porque ele não tem mais esses dois filhos. Como é uma folha, não há mais como fazer permutação e eu tenho novamente o max heap estabelecido. Bom, como o max heap está estabelecido, agora eu vou fazer uma nova troca. Eu vou pegar o último elemento e trocar com a raiz. Só que agora, quem é o último elemento desse vetor? Agora, o último elemento é este cara aqui, ok? O número 1. Ele é o último. Não vão trocar o 3 com o 9, porque o 3 não é o último elemento. O último elemento agora é o 1. Então eu vou trocar o 1 com o 9. Vamos trocar. O 9 sobe e o 1... desculpa, o 1 sobe e o 9 desce. Então eu troquei o 1 com o 9. Como eu troquei, agora eu vou diminuir o tamanho do meu vetor, tamanho menos 1. O que significa essa diminuição? Que este cara vai sair e já está ordenado. Então ele vem para cá. Agora eu vou aplicar o procedimento peneira a partir da raiz. Então os filhos são maiores que a raiz, então eu tenho que trocar. Quem é o maior? O da esquerda. Então eu vou permutar pelo peneira 1 com o 4. O 4 vai subir e o 1 vai descer. Então vamos realizar essa permutação. O 4 sobe e o 1 desce. Agora eu vou realizar a chamada recursiva para o peneira do elemento que eu acabei de permutar. Nesse caso, este elemento possui filhos maiores que ele? Sim, esse elemento ele só possui um filho da esquerda, que é maior que ele. Então eu permuto novamente. O 2 sobe e o 1 desce. Essa permutação é do algoritmo peneira da chamada recursiva, ok? O peneira chama a ele mesmo. Agora eu vou chamar o peneira para este cara. Observem que agora ele é folha e não tenho mais como permutar, portanto a condição de max heap voltou a estar estabelecida. Como está estabelecida, agora eu vou trocar novamente o último elemento com o primeiro. Observem que agora o último elemento é este cara aqui. Então eu vou trocar 1 com 4, certo? Vamos realizar a troca. O 4 desce e o 1 sobe. Então o 4 desce e o 1 sobe. Como eu realizo essa troca, eu diminuo o tamanho do vetor. Tamanho igual a tamanho de menos 1. Significa que este elemento vai sair daqui, portanto já está ordenado. Então o 4 agora vem para cá. E aí aplico o procedimento peneira a partir da raiz. Então eu vou perguntar, qual o maior filho da raiz? O da direita. Então eu vou trocar o 3 com o número 1. Então vamos lá, o 3 sobe e 1 desce. Quem faz isso é o procedimento peneira. Então o 3 sobe e 1 desce. Agora eu chamo, a partir do procedimento peneira, da sua linha 10, se vocês bem lembram do pseudocódigo, recursivamente o peneira aqui. Mas nesse caso, este elemento é uma folha, então ele não tem mais como permutar e o procedimento se encerra e a condição de max heap voltou a estar estabelecida. Então agora, seguindo no heap sort, eu vou trocar de novo o último elemento com o primeiro. Quem é o último elemento agora? Este cara aqui, ok? Eu vou trocar 1 com 3. 1 sobe e o 3 desce. Vamos trocar. 1 sobe e o 3 desce. Então, realizando a troca, 1 sobe e o 3 desce. E agora eu vou diminuir o tamanho do meu vetor. Tamanho igual a tamanho menos 1. Significa que este cara é como se ele estivesse saindo daqui. Logo, ele vem para cá porque já está ordenado. Então, vou aplicar o procedimento peneira para a árvore restante. Bom, o 1 possui filhos maiores? Sim, o da esquerda porque só tem esse filho. Então aplica o procedimento peneira aí. 1 sobe e o 2 desce. 1 sobe e o 2 desce. Desculpa, o 2 sobe e 1 desce. Então
Fizemos isso. Aplica o procedimento peneira recursivamente para este elemento que acabou de ser permutado. Como ele é uma folha, não há como fazer trocas e o procedimento se encerra. Agora, eu vou novamente fazer mais uma troca seguindo o algoritmo heap-sort. Então, eu vou trocar o último elemento com o primeiro, que é este cara aqui. Então, um sobe e o 2 desce. Então, o 1 subindo e o 2 descendo, o que nós vamos fazer? Agora eu vou diminuir o tamanho do vetor, tamanho menos 1. Então esse cara deixou de existir, é como se ele viesse para cá. E tentaria aplicar o procedimento peneira para este cara. Como ele não possui mais filhos, esse único elemento 1 já é o max heap. Como só tem ele, agora eu vou removê-lo daqui e vem para cá. E observem que a gente tem a sequência ordenada. Então o heap sort, pessoal, ele trabalha desta forma, tudo bem? A gente constrói o max heap e depois ficamos trocando o último elemento com o primeiro, e esta troca com a aplicação do procedimento peneira vai nos dar um vetor ordenado. Ok? Tudo bem. Na lista de exercício eu vou pedir que vocês analisem esse comportamento do algoritmo heap-sort para diferentes configurações dos valores de entrada, ok? Para valores homogêneos, valores já ordenados crescentemente, já ordenados decrescentemente e valores não ordenados, ou seja, dispostos de forma aleatória. E eu vou pedir que vocês verifiquem empiricamente se o comportamento do algoritmo muda, né? Se a complexidade do algoritmo muda, e também, se mudar, calcular a função de custo desse algoritmo para cada configuração dos valores de entrada. Tudo bem? Então vocês vão fazer essas análises na lista de exercícios. Tudo bem, deixa eu deletar que eu não precisei desses slides extras. Por fim, a gente também pode utilizar essa nossa estrutura heap para construir filas de prioridade. Em muitas aplicações, dados de uma coleção são acessados por ordem de prioridade. Bom, a prioridade associada ao dado pode ser qualquer coisa, ok? Tempo, custo, enfim, qualquer variável, desde que essa variável seja um escalar, para que nós possamos fazer, então, as comparações. Uma fila de prioridade, ela admite as seguintes operações: seleção e remoção do maior elemento. Então eu posso selecionar e remover o maior elemento da fila de prioridade, a alteração da prioridade entre elementos e a inserção de elementos. Tá? Então são essas as operações que admitimos numa fila de prioridade. Então, se nós compararmos a implementação da fila de prioridade com diferentes estruturas de dados, nós podemos ver que o desempenho dessas funções se altera. Por exemplo, se a gente constrói uma fila de prioridade utilizando lista, então o custo computacional para encontrar o maior elemento da lista seria de n. Já numa lista ordenada, o custo computacional para encontrar o maior elemento seria constante. Numa árvore balanceada, que é o próximo assunto que nós vamos estudar, seria log de n. E num heap, seria constante, uma vez que o maior elemento no max heap sempre está na raiz. Para remover o elemento na lista, nós teremos um custo de n. Numa lista ordenada, constante. Numa árvore balanceada, log de n. E no heap, também log de n, porque removeríamos e teríamos que garantir a condição do heap máximo aplicando o peneira. Para realizar uma alteração numa lista constante, lista ordenada, n, porque depois de remover, a gente teria que garantir a ordenação varrendo todos os elementos. Árvore balanceada, log de n. Heap binário, log de n, porque após uma alteração eu precisaria manter a condição de heap máximo. Para inserir uma lista constante, lista ordenada, n. Árvore balanceada, log de n. Heap binário, também log de n. Para construir uma lista, n. Uma lista ordenada, n log n,
a depender do algoritmo de ordenação que se utiliza, certo? Dos que nós vimos até agora, o custo seria n log n, no pior caso. Árvore balanceada, n log n. Já para construir um heap, nós vimos que o nosso max heap tem um custo, no pior caso, de n. Então, dependendo da estrutura que se utilize, a gente tem benefícios ou malefícios para, comparando essas estruturas, para manipular uma fila de prioridade. Tá? Então, normalmente, a utilização de um heap para a fila de prioridade é sempre uma boa indicação. Sobre essas filas de prioridade, o que eu vou fazer? Na lista de exercício, eu vou dar os pseudos códigos dessas funções de seleção, remoção, alteração, inserção e construção, e vou pedir que vocês calculem as funções de custo dessas funções, a função que determina o custo computacional dessas funções. Então, demonstre que esse custo computacional pode ser expressado por essas notações que estão na tabela, para o caso do heap, ok? Então, vocês também vão realizar esse tipo de análise lá na lista de exercício. Então, sobre heap, o que nós tínhamos que estudar é isso. Façam as questões e até a próxima aula.